Oi, meus amigos e minhas amigas, eu sou Marcele Fonseca. Estou aqui para falar um pouquinho sobre mim, um pouco sobre a história do escritório e sobre o nosso ConteCast, que a gente está iniciando agora. E no decorrer de todas as nossas conversas, que vamos ter aqui convidados super especiais, a gente vai falar um pouquinho de como que isso aconteceu, da história do meu pai, que foi o início de tudo isso, e como que, desses 40 anos, a gente veio parar aqui onde a gente está hoje. O ConteCast está sendo gravado na Conte Control. A gente está dentro da sala de reunião da Conte Control Assessoria Contábil, que é o meu escritório, e eu vou falar um pouquinho para vocês da história do escritório. Na verdade, ele se chamava Wilson Contabilidade até um ano atrás. A gente fez uma reformulação da marca, né, junto com uma agência que fez uma logo maravilhosa aí pra gente. E a gente repensou essa marca para sair um pouco da pessoalidade que meu pai trazia. O escritório tem 40 anos, então vocês imaginam como estava ligado a pessoa dele. Tinha gente até que queria falar com ele. Então, a gente pensou em trazer uma pegada mais profissional, mais impessoal, para a gente poder dar esse próximo passo. A gente o escritório tem 40 anos e ele é falecido há 9 anos. Então, a gente ainda manteve, né? Houve um tempo de processamento dessa informação aí, da história dele, do legado dele, até que a gente pudesse dar esse próximo passo, que foi ter a nossa própria identidade como empresa. Bom, o escritório já teve em vários locais, né? Lá em Magé, ele já se mudou ali algumas vezes. De lugares muito pequenos, né, onde comportava a equipe inicial. Depois ele foi se readaptando para lugares maiores para comportar o crescimento da equipe. E a gente teve uma história aí, nossa localização tem um pouquinho a ver com a história da Comperj, que no momento que estava o boom lá das construções, do que estava acontecendo lá em Itaboraí, e a gente sempre foi localizado na cidade de Magé, a gente sofria as consequências daquilo, tanta movimentação. E o local que a gente ocupava, né, todos os imóveis lá acabaram sendo supervalorizados e acabou ficando muito caro para a gente ficar no local onde a gente estava. Teve uma questão contratual. E a pessoa, né, quis aumentar esse aluguel. E foi onde eu cheguei pro meu pai e falei pra gente fazer uma proposta num terreno que era de um cliente dele. E, na verdade, esse terreno, ele devia estar valendo muito na época, né? Porque teve essa valorização toda. E o cliente vendeu esse terreno pro meu pai por um valor quase... Não, um pouquinho a mais. Quase o mesmo valor que ele tinha comprado há muito tempo antes. Por quê? Pela consideração, pela amizade que ele tinha pelo meu pai. Então, foi muito legal isso, porque ele proporcionou que a gente tivesse a nossa sede lá em Magé. Porque a gente conseguiu comprar esse terreno, estava impossível de ter um local próprio lá, e a gente fez o projeto. Só que aí a doença do meu pai começou a se agravar, ele faleceu em 2014, então não deu tempo dele ver. Ele tinha um projeto de fazer um prédio lá, que fosse comportar outras empresas, porém ele acabou falecendo. E quando ele faleceu, eu fui com a minha equipe pro shopping de Magé, né, para 3 salinhas apertadas. A gente se mudou. Na sexta-feira a gente fechou e na segunda a gente começou a trabalhar lá, com os mesmos móveis que estavam na outra sala. A gente fez tudo no final de semana e não fechou nenhum dia. E a gente trabalhou lá durante 3 anos, que foi o período da obra. E aí eu diminuí o projeto, fiz um projeto que era só o escritório, não um prédio, aonde eu pudesse bancar esse projeto sem ter só com o dinheiro do mês, parcelando junto aos fornecedores, porque eu não precisasse me endividar. Então, a gente conseguiu, em 3 anos, construir a nossa sede lá, uma sede muito bonita. Foi um arquiteto da cidade que fez uma proposta muito moderna. Então, um lugar que a gente conseguiu até mostrar um pouco da nossa identidade, do que a gente tinha para oferecer como escritório para os nossos clientes. É um lugar lá que acho que a equipe se sentiu, né, abraçada de verdade. É um lugar nosso. E, infelizmente, meu pai não conseguiu ver, né? Acredito que ele ficaria muito orgulhoso, né, de ter aquele local. E aí a gente acabou
pensando em expandir também aqui para Teresópolis. Por quê? Porque eu já tinha bastante clientes aqui da região, meus maiores clientes eram daqui, e porque eu tinha alguns funcionários também que moravam aqui, moravam em Guapi, e eu própria tinha vindo morar aqui, porque o meu marido é daqui, né? Eu fiz faculdade aqui na FESA, eu já frequento Teresópolis há 20 anos, então a gente pensou em adquirir uma sala aqui, onde seria a nossa primeira filial. Então, há 3 anos atrás, eu procurei uma sala que pudesse caber no nosso orçamento e, depois de algumas opções, eu achei essa sala aqui no Átrio. Só que um pouquinho antes da gente conseguir inaugurar essa sala, foi a pandemia. Então, acabou que a sala ficou fechada durante um bom tempo, até que realmente a gente pudesse utilizá-la. Mas, passado esse período inicial aí do apocalíptico, a gente viu que valeu muito a pena, né, a gente ter essa base aqui. Também foi, assim como lá de Magé, foi bom essa demonstração, né, de comprometimento que a gente tem com o nosso negócio, de investir no nosso negócio. Os clientes tiveram essa visão também, que a gente estava buscando fazer o melhor para eles. Então, valeu muito a pena a gente estar aqui hoje. E com essa sala, foi possível a gente iniciar esse projeto do ConteCast agora, né? Na pandemia, a gente começou a ter muita necessidade de estar na internet, de ser ouvido, de estar se comunicando pela internet. E durante a pandemia, eu acabei me juntando a um grupo de mulheres contadoras que eram minhas colegas de pós-graduação antes da pandemia. Né? A gente deu uma parada ali nessa pós-graduação. No momento de pandemia, que estava todo mundo em casa, surgiu algum assunto polêmico que uma delas quis se posicionar. Então, uma delas propôs a gente que a gente gravasse um vídeo falando sobre aquele assunto. Que alguém tinha ofendido a classe contábil de alguma forma. E elas todas eram delegadas do CRC na época. A única que não era eu. Eu nem tinha contato com o CRC, que é o nosso Conselho de Contabilidade. A minha sogra já foi delegada, mas eu não tinha assim, proximidade de associação, de conselho, nada disso. Depois que eu comecei a ter. Então, uma delas propôs que a gente gravasse esse vídeo, a gente gravou. Então, a gente viu que a gente se comunicou ali de alguma forma. E onde que a gente ia compartilhar isso, né? Na época, o Instagram estava bombando ali como uma ferramenta de comunicação profissional. Nessa época da pandemia, ele começou a se mostrar como isso. E a gente fez um perfil desse grupo, que foi o Mulheres que Contam, criou um nome, uma logo, e começou a desenvolver um trabalho ali de compartilhar informação, de falar sobre contabilidade para contadores e para empreendedores, de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e de nos forçar a se desenvolver nessa parte da comunicação, porque nenhuma de nós nunca pensou em gravar vídeo, em tá exposta ali fora do escritório. A gente faz ali o nosso trabalho, né, como todo contador até então. A gente viu que era possível a gente estar mais próximo do cliente e vendo as dores reais deles. Então, um pequeno empresário, ele podia ter uma dúvida ali de quanto deveria ser o prolabore dele, de quanto deveria ser a margem dele, de como ele faria a precificação dele. Então, eles tinham as mesmas dores, né? Uma dúvida em relação a como proceder junto a um funcionário. Então, a gente saiu um pouco daquele papel de conformidade. Acho que isso aconteceu com toda a classe contábil, né? Saiu um pouco daquele papel de conformidade, de entregar guia e folha para o cliente. A gente viu que a gente poderia fazer muito mais, que a gente poderia fazer a diferença no negócio do cliente. E é claro que isso é um processo. Desde que a gente teve esse estalo, a gente foi buscando ferramentas para isso, e isso está ainda em desenvolvimento. Acredito que a gente ainda vai fazer muito mais diferença na vida de quem tem uma empresa, ou até de uma pessoa física que tem várias questões que ela tem que lidar e ela não sabe.
E a gente chegou mais perto desse cliente dessa forma, pela internet, porque ela amplifica a nossa voz. E a gente passou a fazer eventos, a gente passou a fazer palestras. Então, a gente nunca imaginou que a gente ia chegar a esse ponto. Nunca imaginei, nunca quis ser professora, por exemplo, né? Chegar na frente de outras pessoas e falar. Mas eu dava treinamento para os meus clientes, dava treinamento para os compradores, na questão de ICMS, PIS e COFINS. E, às vezes, um treinamento muito técnico, com a linguagem errada, que, às vezes, agregava pouco. Eles conseguiam pegar alguma coisa, mas era difícil, né? Uma linguagem muito distante. Então, isso também me ajudou a ver que tem que ser simples. Você vai falar palavras simples e que vai ser mais efetivo. E você não vai falar só do técnico, também vai falar de questões do dia a dia, do comercial. O próprio feedback que o cliente me deu, eu achei um pouco difícil, achei um pouco complicado. Você mostrou que sabe, tirou as nossas dúvidas, mas faltou alguma coisa, faltou ali chegar perto da gente, chegar mais perto. Daí eu desenvolvi o nosso primeiro infoproduto, que foi uma planilha de precificação. Eu até dei uma enxugada nessa planilha para ela ficar assim, o mais simples possível, para ser o inicial, e dali eu ir deixando ela mais complexa para cada nicho, né, para cada negócio. Por exemplo, eu vou deixá-la mais... se eu for fazer para um médico, eu vou deixá-la vendo a questão da hora do médico e da capacidade produtiva. Mas se for para um comércio, um pequeno comércio, eu não preciso ter essa informação. Então, eu fui simplificando para poder chegar mais perto desse empreendedor e realmente fazer uma diferença na vida dele. E como eu poderia fazer a diferença em mais gente? Porque uma coisa é você fazer uma consultoria, pegar na mão da pessoa, sentar e ajudar uma pessoa por vez. Outra coisa é você conseguir fazer um material que vai ajudar infinitas pessoas que estiverem precisando daquele conteúdo. Então, eu acho que foi essa oportunidade que a gente teve, de chegar a muito mais pessoas. Às vezes, uma pessoa que não teria nem condições de pagar uma consultoria, e de maneira simples, objetiva, que ela vai conseguir aplicar, que ela vai conseguir fazer a diferença no negócio dela, que ela vai conseguir ter alguém que vai estender a mão ali, não só querendo vender alguma coisa ou querendo algo em troca. Alguém que vá, em uma coisa simples, resolver, às vezes, um problema que está tirando o sono dela. E o ConteCast é um projeto que eu tenho há mais de um ano. Eu já fiz essa logo, é um derivado da logo do escritório. E ela já está aqui colada na parede, deve ter quase um ano. Mas eu ainda não tinha amadurecido, assim, de eu conseguir, né? Será que eu ainda estava com essa timidez de receber uma pessoa aqui ao vivo e não poder errar, e receber essa pessoa, né, que está doando esse tempo dela para estar aqui da melhor forma e criar um conteúdo que realmente vá mostrar o valor dessa pessoa, que vá valorizar ela e levar quem ela é, o que ela pode agregar para essas pessoas que eu quero. O que eu enxergo nela ser levado para quem está assistindo a gente, né? O que ela já enriqueceu na minha vida, eu também enriqueci a vida de outras pessoas. Só que eu não sabia se eu seria uma boa intermediária para isso. Mas aí a gente resolveu começar, dar o primeiro passo, e está sendo um grande desafio, né? A gente está fazendo algumas experiências, conseguir profissionais, né, que estão me ajudando nisso, que já têm experiência com isso. Tenho as pessoas que eu vou convidar aqui, acho que é o menor dos meus problemas, porque são pessoas... Eu já tenho várias pessoas maravilhosas em mente, pessoas de sucesso, com histórias de sucesso, mas, sobretudo, histórias de vida de sucesso. Quando a pessoa tem sucesso na vida profissional, então, muito provavelmente, ela tem uma história ali muito complexa de vida. Tudo que ela teve que ultrapassar, todas as barreiras, às vezes as barreiras sociais, né? O escritório tem 40 anos e a gente tem clientes aqui de mais de 30 anos que têm histórias muito
inspiradoras e que são de superação, porque eles realmente, né, da onde eles vieram e onde eles chegaram, são histórias incríveis de vida. Então, o que eu mais quero é que todo mundo conheça essas histórias. E se for através de mim, vai ser uma honra. As histórias femininas que me causam um interesse especial, porque as mulheres têm algumas superações a mais para ela chegar a ser uma empreendedora de sucesso. Você pode ter certeza que ela ultrapassou mais algumas barreiras. Então, são histórias de superação, que vão mostrar quanto a pessoa evoluiu, quanto ela superou e quanto ela teve que se reinventar para chegar onde ela chegou. Então, eu acho que eles têm muito a acrescentar para todos nós. O que eu vejo de dificuldade nos pequenos empreendedores, não só nos pequenos, eu acho que todos os empreendedores têm as mesmas dificuldades em proporções diferentes. É essa falta de conhecimento na questão do funcionamento do negócio. Porque, geralmente, o empreendedor, ele é o artista do negócio dele. Ele sabe fazer muito bem alguma coisa, que é o que ele está oferecendo para o mercado e o que ele está oferecendo para o mundo. E o que está trazendo retorno financeiro para ele. Então, geralmente, ele é uma pessoa muito boa naquilo que ele faz. Mesmo que ele tenha contratado outras pessoas para replicar aquilo que ele faz e de forma escalável. Mas, geralmente, o coração do negócio dele é ele. E ele se dedica muito àquilo, ele precisa se dedicar àquilo para ele ter um produto de qualidade, um serviço de qualidade que ele vai se diferenciar nesse mercado. E existe toda uma estrutura ali que precisa estar em volta de uma empresa. Quando você tem uma empresa, não basta você só fazer o que você faz de melhor. Você tem que ter uma estrutura de financeiro, você tem que ter uma estrutura para lidar com as pessoas, com os seus colaboradores, com o desenvolvimento deles. Você tem que ter uma estrutura de atendimento ao cliente, comercial, marketing. Você tem que ter processos bem definidos. O que cada processo pode ser otimizado e melhorado a performance para trazer um melhor resultado ali para o financeiro. Então, tudo vai se interligar e tudo vai formar essa base. E o que acontece com o empresário? Ele cresce, ele vai crescendo porque o produto dele é bom, ele cresce desgovernadamente e ele se vê em um caos total. Muitas vezes ele tem que fazer tudo sozinho porque ele não criou processos bem definidos para ele poder delegar e o serviço dele ser oferecido com a mesma excelência que ele ofereceria. Ele não consegue crescer porque tudo depende dele. Ele não tem um controle financeiro. Isso acontece até com contadores, tá? De você olhar muito para o negócio dos outros, do seu cliente, e o seu próprio negócio você não ter ali metas financeiras, você não ter o controle dos seus custos e você ir deixando o seu negócio para depois. Então, quando uma pessoa resolve empreender, ela começa a ter várias questões que ela começa a ter que considerar, coisas que ela nem sabia que existia, mas a partir do momento que ela vai se profissionalizando, ela precisa pensar sobre tudo isso e ter parceiros estratégicos que ajudem ela nisso. E é aí que entra o contador. Quando o contador ele deixa de ser um mero cumpridor de conformidades, um mero emitidor de guias e que vai fazer as obrigações para você estar de acordo junto ao fisco, que é muito importante também, porque tem empresas que nem isso têm. Às vezes a gente pega um cliente que está todo enrolado ali nessas questões da conformidade. E isso vai inviabilizar o negócio dele, porque vai trazer multa, vai trazer uma série de autuações que ele não vai a lugar nenhum do mesmo jeito. Então, esse básico, essa base forte, então essa estrutura, ela é necessária. Você não tem como ir a lugar nenhum se você não tiver essa estrutura. No momento que você entrou para o jogo de ser uma empresa, você tem que jogar o jogo corretamente, porque senão você é expurgado na própria burocracia, na própria conformidade. Se você não estiver cumprindo, você não vai conseguir exercer a sua função como empresa, a função do seu negócio. E a partir daí, o contador também pode... o contador que vem evoluindo durante todo esse tempo e vem tomando posse do papel que ele pode desempenhar para uma empresa, ele consegue ser esse parceiro estratégico e consegue ajudar essa empresa a crescer
bem estruturada, a dar essa noção para o empreendedor de tudo que ele precisa. Não que ele vá prestar esse serviço, mas ele vai dar o caminho que ele tem que seguir. E isso eu via muito no meu pai, né? Essa parte de conformidade sempre foi muito séria para ele. Então, já era uma coisa inerente à profissão, mas ele se preocupava em ajudar o cliente, ele se preocupava em estar junto com o cliente, em estar escutando as necessidades dele e procurando ajudar. Então, isso eu já via que ele tinha essa centelha nele de fazer a diferença na vida do cliente. Ao longo dos anos, o papel do contador mudou muito e a tecnologia também mudou muito. Então, o serviço que a gente faz, ele se automatizou. O tempo que a gente perdia para cumprir obrigações antigamente não é o mesmo tempo que a gente perde hoje. Então, a gente acabou tendo essa liberação para olhar para outras áreas da empresa e olhar onde a gente poderia fazer a diferença. O que aconteceu durante esse tempo é que houve uma peneira ali dos profissionais. Por quê? Quem não conseguiu se atualizar, isso foi uma coisa até triste, porque tinha aqueles profissionais muito antigos, né, que estavam na profissão há muitos anos. Meu pai mesmo, ele foi técnico de contabilidade, ele não era ele não era formado na faculdade, não tinha o 3º grau. Ele era de uma época que o técnico poderia ser contador. E ele foi o primeiro da família dele a se formar, a ter uma profissão, né? Ele foi o primeiro da família dele a ter uma profissão, a ter uma empresa própria. E a minha irmã foi a primeira da nossa família inteira, que era numerosa, a fazer faculdade. E foi faculdade de contabilidade. Então, ele mudou a história da família dele, a história de vida dele, através da contabilidade. Faltou muita coisa para ele colher, porque ele morreu com 62 anos, também por causa da contabilidade. Essa é uma história que eu vou contar para vocês. Morreu muito novo, não pôde usufruir, né, de nada disso. Desse retorno e dessa revolução que houve na profissão. E ele já fez muito, ele já foi à frente do tempo dele. Tudo ele era à frente do tempo dele. Ele foi o primeiro a ter os computadores, ele foi o primeiro a botar a rede coaxial. Ele escolheu a minha faculdade, que foi Ciência da Computação, que foi a minha primeira faculdade, já pensando no que ele precisava para o escritório dele. Ele também escolheu a da minha irmã, que foi Contabilidade. Então, ele tinha uma visão muito à frente do tempo dele, né? Então, a gente conseguiu se adaptar às novas tecnologias, às novas mudanças. Entrou nota fiscal eletrônica, SPED. Então, teve uma divisão de águas ali desses profissionais que ficaram para trás. Teve realmente aquele profissional que não tinha nenhuma sucessão e ele acabou fechando, ele acabou entregando os clientes dele, ou acabou se limitando a empresas menores, a empresas do Simples. Ele não teve condições de acompanhar. Então, ao mesmo tempo que facilitou muita coisa, teve gente que ficou para trás, principalmente as pessoas mais antigas. E isso foi muito triste, porque acabou... Eles foram limados, né, da profissão. Então, quem conseguiu se superar ali, se reinventar, tá até hoje passando pela mesma coisa dia após dia, porque depois que isso começou a acontecer, não parou. Cada dia são mais informações que a gente tem que acompanhar, mais mudança, são novas obrigações. Então, a gente está o tempo inteiro tendo que se reinventar, mas, ao mesmo tempo, começou a surgir muitas tecnologias que ajudaram nesse processo. E também a gente teve a capacidade ampliada. Com a tecnologia, a gente consegue alcançar muito mais informações, consegue alcançar muito mais dados de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais assertiva. A gente consegue, de repente, fazer dashboards que vão mostrar ali para o nosso cliente as informações para ele que precisam. Eu não vou mostrar um balancete para ele, eu vou mostrar um dashboard com as informações que ele quer ver, que vão fazer diferença no negócio dele. Eu não vou mostrar uma DRE, eu vou mostrar as despesas e as receitas dele durante um período de tempo e como a gente pode olhar para cada uma daquelas e ver o que pode ser melhorado ali em cada uma. Então, a tecnologia ela veio para ajudar. Muitos contadores eles acham que eles vão ser substituídos pela tecnologia. E eu vejo diferente. Eu vejo que a gente está ficando cada vez mais com um potencial maior. A gente está ficando cada vez mais... a gente pode fazer cada vez mais com a tecnologia. A gente pode ampliar os horizontes da nossa profissão.
A minha formação, que é a ciência da computação, a tecnologia e a contabilidade, eu considero que são 2 áreas que têm tudo a ver para qualquer empresa. Elas são a base para qualquer empresa hoje. Eu acrescentaria marketing, né? Mas eu sou apaixonada pelas 2 profissões. Não foram profissões que eu escolhi, mas acredito que foi a vida escolheu, né? Foi o meu contexto de vida me trouxe até essas profissões. E também acho que meu pai via alguma coisa em mim já ligada a essa facilidade com tecnologia, né? Desde de criança. Então, ele viu esse potencial. Ele não escolheu aleatoriamente, né? Porque ele achava que eu tinha futuro nisso. Inclusive, meu pai era um maior incentivador que eu tive, né? A pessoa que mais acreditava em mim, a pessoa que mais me achava boa era ele. Levava minhas notas para mostrar para os clientes. Se eu tirei tudo 10, ele levava o envelope e deixava na mesa dele. Cada cliente que aparecer, ele mostrava. Então, ele sempre... Quando falam que o escritório... Que eu recebi o escritório pronto, né? Porque quando a gente tem uma sucessão de um negócio, a gente escuta muito isso. Eu comecei o meu negócio do zero, não tive pai para me deixar nada. E eu escutava muito isso. Não recebi o escritório pronto. Como se eu tivesse recebido. E aí eu sempre retrucava falando, mas o escritório cresceu muito, eu fiz muito. Eu também fiz a minha parte, eu não peguei tudo pronto do meu pai. Eu sempre retrucava falando isso. Meu pai não deixou para mim uma empresa, um escritório. O que ele deixou para mim foi um legado de eu acreditar no meu potencial, de eu saber que eu era capaz, porque ele acreditou em mim. Então, para mim, era uma coisa muito natural. Então, eu acho que foi a coisa de mais bonita que ele me deixou foi ele me admirar e eu olhar para ele e falar, se ele está me admirando, eu devo ser boa em alguma coisa. Se ele está vendo esse potencial em mim, então eu comecei a acreditar. E o escritório era a maneira dele demonstrar o amor dele. Era o que ele tinha de mais precioso ali, né? Foi o que ele dedicou a vida dele. Inclusive, foi o que provocou a doença dele, que agravou. Então, então, eu achava que toda vez que eu estava fazendo algo pelo escritório, aflorava isso dele, essa admiração, né? Porque eu estava fazendo algo por uma coisa que era o projeto de vida dele. Então, quando eu fazia isso, ele respondia dessa forma. E ele falava para os outros, Marcele nasceu para isso. Marcele nasceu para isso. E para mim ele não falava, mas ele falava. E ele falava que eu ia tirar de letra. E eu acho que ele tinha mais certeza do que eu que ia dar certo. E outra coisa que ele falava, que era muito engraçado, que era que nenhum escritório tinha o que ele tinha. O que o escritório dele tinha, que era Marcele. Porque ele que tinha feito. Aí eu não sabia direito o que ele estava falando. Eu não sabia se era porque ele tinha me obrigado a fazer a faculdade de contabilidade. Então, não, eu que fiz porque eu fiz ela saber o que eu precisava para o meu escritório. Ou porque ele tinha me feito porque eu era filha dele, não fui eu que fiz porque ela é minha filha. Eu não entendia direito o sentido que ele colocava nisso. Mas ele falava que nenhum escritório era tão bom quanto o dele porque ele tinha a mim. Então, o que eu vou falar? Quando alguém falar que eu recebi uma empresa pronta, que eu tive algo fácil, o que eu posso falar sobre isso? Que realmente eu sou uma privilegiada, porque eu tive... e uma coisa que eu demorei a enxergar. Demorei muito. Eu tinha muito problema de relacionamento com meu pai. Mas ele me fez... ele me deu essa estrutura que fez ser quem eu sou hoje, graças a ele. E a minha mãe também, mas a ele por ser essa questão de estrutura, né? E que me fez... A minha mãe é a parte mais sensível, né? E ele me deu essa estrutura que eu tenho hoje. Eu só consigo fazer realmente as coisas que eu consigo hoje por causa dele. Hoje eu estou aqui respondendo algumas perguntas da minha equipe e eu queria propor a vocês que vocês também fizessem essas perguntas. De vez em quando eu vou estar aqui sozinha não, com vocês, respondendo essas perguntas.
E eu queria que vocês mandassem. E eu espero que eu esteja esclarecendo que as principais dúvidas que vocês têm, desmistificando essa questão da contabilidade, trazendo isso para o mundo real, para o mundo do empreendedorismo, fazendo a diferença na vida de vocês. Esse é meu maior propósito aqui. E eu espero que vocês gostem, assim como eu estou gostando de fazer. Não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais. Tem as redes sociais da Conte Control, as redes sociais da ConteCast, o nosso canal no YouTube. E não esqueçam de acompanhar os nossos cortes. Todos os episódios vão ter vários cortes ali dos principais momentos no Instagram da ConteCast. E eu tenho certeza que se você não conseguir assistir o episódio inteiro no YouTube, esses cortes vão trazer insights, vão trazer conhecimento e muita inspiração para você. E sugiram pra gente assuntos que vocês querem ver por aqui e também convidados que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Eu espero que a gente esteja iniciando uma história que vai fazer muita diferença na vida de todo mundo, inclusive na minha. Até a próxima, eu vejo vocês no nosso próximo podcast.